Senhoras e senhores, 34º vídeo do canal. Eu adoro ficar olhando ali para ver se está certinho, tá tudo certinho. Vamos adiante aqui. Então, hoje vou trazer um vídeo dentro dessa nossa proposta pedagógica, educativa, de consciência, de trazer assuntos para que todo mundo tenha um pouco mais de... Deixa eu me ajeitar aqui, então. Todo mundo tenha acesso a mais informações, a gente possa, a partir disso, ter mais críticas e opiniões. Esse vídeo, né, ele segue nessa mesma linha, porém quebrando um pouco esses últimos que eu trouxe, que abordam assuntos de governo, situações de mudanças estruturais. Eu quero falar sobre medidas provisórias, sobre PECs, enfim, mas surgiu um assunto que está vindo desde o fim das eleições e no decorrer das eleições já começou a aparecer com muita força e que agora muitos influencers, muitas pessoas com grande público, com grande espaço nas mídias sociais, vêm repercutindo de maneira errada, por não concordarem, isso é muito grave, ou por ignorância, isso seria menos grave, entendendo ignorância como você não saber de um tema. Eu sou ignorante em relação à medicina, eu não tenho noção do tema medicina, não entendendo isso como uma ofensa, mas com a definição de que o meu conhecimento é zero, eu sou ignorante com o tema medicina. Tá? Já vou trazer o tema, só lembrando, 1.000 inscrições, 4.000 horas de visualização, o tio começa a ganhar aquele dinheirinho, não falo mais no assunto. Até estava pensando aqui, é o 34º vídeo, para que eu atinja esses 1.000 daqui a pouco, ou, enfim, daqui a alguns meses, leve um ano, não sei. Vou deixar o canal ali, alimentando e tudo mais. Aí voltar daqui a alguns anos e ver até em qual vídeo que eu falava disso, e já bati essa meta. Vai ser engraçado caso venha acontecer. Pois bem, vocês já estão vendo o título do vídeo, eu já vou responder, já que estamos com 2 minutos de vídeo e tem muita gente que acaba sendo apressada e não quer ver até o fim por falta de paciência, ou o pessoal mais novo tem uma outra cultura, eu já vou dar a resposta, e é uma resposta. Hoje o vídeo é um pouco mais emotivo, eu vou dar um pouco mais... eu vou ser um pouco mais... não rígido, mas eu vou falar de maneira mais emotiva, não vou ser tão neutro, vou ser mais incisivo. Vocês vão notar que eu estou incomodado com o assunto. Tá? Então, para quem não quer ver até o final, estou respondendo a pergunta que eu coloquei. Está havendo censura das redes sociais? As redes sociais estão censurando as pessoas? Não, e ponto final. Quem não quiser ver os argumentos, essa é a resposta. Eu não concordo. Com todo respeito, aí é uma questão que você vai ter que procurar os porquês para defender esse argumento que é inválido. Não está aberto a discussões este tema, esta pergunta. As redes sociais, as mídias sociais estão censurando pessoas, produtores e produtoras de conteúdo? Não. Ponto final, podem ir para outros vídeos. Caso vocês fazer aqui, deu uma travada. Eu tenho um vídeo que fala sobre liberdade de expressão no canal e tenho um outro vídeo que fala sobre a regulação das mídias, que já são argumentos que mostram que, para quem quer enriquecer o conhecimento, quem quer ter um pouco mais de criticidade antes de opinar de qualquer maneira, eles abordam essas questões que eu vou resumir um pouco aqui também. Porque eu não sei nem de onde partir por esses temas que eu vou trazer aqui, mas falando um pouquinho. No decorrer das eleições, o ministro Alexandre de Moraes comentou que estamos com problemas na nossa legislação, pois as novas mídias não têm regulamentação, não têm uma tratativa adequada para como elas devem ser responsabilizadas legalmente falando. Temos uma Constituição, temos coisas que podem e que não podem, o que a mídia pode ou não pode divulgar sem infringir, ou se infringir, a Constituição terá as consequências legais, e esses novos meios ainda estão caracterizados como não um banco de dados, mas espaços onde há uma troca de dados e informações, e não necessariamente como empresas, não necessariamente como os meios de comunicação tradicionais. Portanto, muita coisa errada, como, por exemplo, as fake news, foram divulgadas e repassadas e transformadas em grandes bolhas de mentiras, sem as devidas responsabilizações. Por isso,
neste ano e no decorrer das campanhas, o TSE, a partir dele, de outras pessoas, outros, né, integrantes lá dos ministérios, dos tribunais e tudo mais, chegaram à conclusão de que deveriam a legislação da mesma maneira que outras empresas em mídias comuns. Por isso que, muitas vezes, algum canal divulgou um fato que não era verdadeiro, expôs alguma pessoa, algum partido, alguma empresa, começou-se a ou tirar aquela informação, ou a pessoa ter o direito de resposta, ou a própria empresa, o próprio canal dizer que aquilo não era uma verdade, começou-se a ter uma alternativa legal, correta e democrática em relação à divulgação de qualquer tema, sem embasamento nenhum e às vezes com prejuízos, como fake news de pessoas, de partidos, de eleições, de política de governo, simplesmente porque a nossa cultura também é de ouvir. Se eu vier aqui e disser azul é a melhor cor de todas, tem gente que simplesmente vai sair falando isso, não vai pesquisar, não vai tentar entender. Então, essa é a questão, né? Trazer uma nova legislação para meios, que eu já trouxe também lá no tema de regulação de mídias, para meios mais modernos, mais atuais. Um jornal impresso tem uma política, uma revista impressa tem uma política, um canal de televisão tem uma política. Ah, mas não se fala mentiras na televisão? Não estou dizendo que não se fala mentiras ou que não se traz alguma informação, porém, há uma podagem, há um tratamento, há uma apresentação, a notícia ela é noticiada, ela é apresentada e sempre se tem um espaço de direito de resposta. Mas não vai ser falado alguma coisa do tipo o candidato roubou nas eleições. Isso não vai acontecer na mídia tradicional. Se acontecer, vai haver processo, vai haver direito de resposta, vai haver direito de retratação, vai haver a necessidade de retratação, todas as consequências legais que a justiça vai estar acompanhando, caso o canal, a emissora, enfim, o meio de comunicação seja denunciado, será averiguado e confirmando que de fato houve essa fraude, essa mentira, essa ação criminal, haverá consequências, em relação ao assunto. Falando agora do que vem acontecendo, muitos canais, muitos perfis de redes sociais estão sendo desativados, bloqueados ou excluídos. Por quê? Justamente por isso. Há uma pressão que a Constituição seja aplicada, que esses meios funcionem da mesma maneira, com integridade, com responsabilidade, com direitos e deveres, seguindo, inclusive, o artigo 5º da Constituição, para garantir a dignidade de todos e todas no Brasil. Fake news, mentiras, propagação de ódio, propagação de pensamentos e ideologias erradas, racismo, machismo, etc, etc, etc. A justiça, a partir de denúncias e a partir de investigações, está solicitando para que grandes canais de comunicação resolvam os problemas. E os próprios canais, por si só, por serem empresas, já têm as suas políticas, elas é que determinam dentro daquilo que é legal no Brasil, como que alguém dentro da empresa pode se conduzir. Como nós trabalhamos numa empresa física, por exemplo, falar um palavrão, ofender alguém, assediar alguém, tudo faz parte de um código de ética dizendo o que pode e o que não pode, e o que pode ser causa de demissão por justa causa, de advertência, de afastamento, de mudança de setor, enfim, aí vai depender do caso, porque é uma empresa. Ela é quem vai decidir o que dentro da Constituição ela já vai fazer e quais são as penas que ela vai trazer caso alguém infrinja dentro do ambiente de trabalho. Todos os ambientes de trabalho das pessoas que trabalham com mídias digitais são as redes sociais. YouTube é um ambiente de trabalho, Instagram é um ambiente de trabalho, Twitter é um ambiente de trabalho, a outra, que eu não posso falar que é a roxinha, é um ambiente de trabalho, não sei se eu posso falar, eu não tenho um tamanho, mas né, o outro concorrente, outros concorrentes, todos são ambientes de trabalho, ok? Você infringiu, você toma advertência, toma um strike, ou pode ter seu canal bloqueado ou até excluído por cometer um crime, ou se dispor a levantar algo que pode ser criminal, criminoso, que pode trazer
prejuízos e vender uma falsa notícia. Não pode. Ah, mas eu tenho o direito de falar. Vejam no meu vídeo lá de liberdade de expressão, que é o que vem acontecendo. As pessoas estão postando e, consequentemente, no momento que são julgadas e o crime de fake news, de inverdade, de propagação de discurso de ódio, nazismo, racismo e afins, é constatado, confirmada essa ação, as consequências são de acordo com cada caso, podendo ter bloqueios, exclusões, destruições ou deleção, não sei se é deleção, mas os vídeos podem ser apagados, as postagens podem ser apagadas, direito de retratação, direito da pessoa de ter a retratação, de dizer isso foi uma mentira, a pessoa ter que vir se retratar e se explicar quem foi alvo daquela notícia errada, daquele problema, daquele crime, ter o direito de resposta também no canal, no espaço dessa pessoa. Então, você falou, é como eu falei, vamos dizer que falar da cor azul é errado. Ninguém vai me proibir de falar. Censurar é proibir de falar. No Brasil, ninguém é proibido de falar nada. Proibido significa, pensei a palavra azul, a minha boca vai fechar automaticamente. Isso não acontece. Censurar era como era na época da ditadura. Um artista, um escritor, um jornalista ia fazer uma publicação do seu texto, da sua letra, do seu poema, da sua história, passava por uma junta que analisava, taxavam as palavras, mudavam os termos antes da publicação, inclusive letras de música. Eu tenho alguns grupos aqui, vou citar o RPM, que é um grupo que eu conheço. Eu sei que tem músicas deles que na letra original, lançada ali na época da ditadura, estava escrito com uma palavra, e nas versões ao vivo, que tem o álbum deles ao vivo, que tem as mesmas canções pós-ditadura, eles utilizam os termos originais, que tem palavrões, tem palavras um pouco mais abertas, que podem gerar uma ofensividade, uma agressividade que a ditadura não aceitava. Então, isso é censurar. É você não ter o direito, por exemplo, de falar a palavra azul. Nós aqui temos o direito de falar azul. Porém, se falar azul for um crime, alguém constatar, ou, no meu caso aqui, por exemplo, o YouTube constatar que eu falei, eu vou tomar as devidas consequências legais. Advertências, strikes, pedir para excluir o vídeo, a desmonetização daquele vídeo, a exclusão do canal, vai depender do grau e do meu histórico em relação, mas eu não fui proibido de falar. Eu posso insistir. Entre numa rede social e faça isso. Quer dizer, não faça, pelo amor de Deus, mas tente vencer essa situação. Você vai falar, você vai falar, você vai falar. O canal vai dizer, não tá legal, não tá legal. Ó, uma advertência, outra advertência. Ó, é a última advertência. Depois dessa, vamos tomar medidas legais e ou exclusões do que você está postando ou da sua conta. Você insistir e vai fazer, porque ninguém está te proibindo, só estão dizendo, se você falar, vai sofrer a medida legal. Você vai falar que você tem a liberdade de expressão. E aí a empresa vai dizer, beleza, tchau, encerrou o seu conteúdo, não queremos mais você aqui. E aí você não vai poder dizer que foi censurado. Você foi simplesmente convidado a não estar mais ali na empresa, naquele meio de comunicação, pois você agiu de forma inconstitucional, fora da legislação, fora das leis do Brasil. Porque no exemplo que eu trouxe, falar a palavra azul é incitação de crime, de ódio, é uma infração ao artigo 5º para garantir a dignidade, segurança e igualdade para todos e todas. Portanto, você sofreu as consequências de não utilizar a sua liberdade de expressão de forma correta. Certo? Então, é como algumas pessoas perguntam. Tem um mesmo que eu nem vou falar o nome dele, mas ele era mais famoso jogando videogame. Depois que ele foi pro podcast, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, ele fala muito isso. Ah, é errado ter opinião racista? É, porque opinião significa que você está divulgando num espaço, você está formalizando, você está deixando explicitado. O mundo está sabendo que você tem um pensamento racista, você está falando, eu tenho um pensamento racista. Então, as plataformas, patrocinadores, quem te contrata pode dizer, não quero me envolver com alguém que trata de um assunto que não é legal no Brasil. Legal de lei. Racismo é crime. Injúria racial é crime. Beleza? Então, você ter uma opinião que é contrária à legislação é crime. É errado.
como as pessoas acham, por que eu entendo assim, parece que, mas eu não posso pensar nisso, aí é uma outra conversa. Se você pensa, ninguém nunca na vida, você não tem um registro, mas você tem aquele pensamento, no caso desse elemento que eu citei aqui, desse posicionamento racista, mas ninguém soube, não foi explicitado, não foi trazido à tona, não vai ser caracterizado o crime, por quê? Porque não há provas, certo? Agora, no momento que você, num espaço que não é seu, que a rede social não é sua, você trabalha para aquele espaço, e você tem tanta importância quanto outros têm. Mas eu trago o dinheiro, eu que gero. Gente, vamos pensar o seguinte, eu acompanho o Felipe Neto. Aqui, parece que a relação dele do YouTube está bem desgastada. Ele falou que ele tem contrato até o fim do ano, ele não sabe como será o ano que vem. Aparentemente, pelo que ele falou, tanto ele quanto o próprio YouTube não estão, aparentemente, eu não quero ser dono da verdade, tão preocupados com a saída dele do espaço. Ele pode procurar outro espaço e, aparentemente, ele que tem 45 milhões de seguidores praticamente, não está sendo um incômodo para a plataforma, aparentemente, segundo o que ele traz. Então, as plataformas não se preocupam efetivamente, mesmo com um canal de 45 milhões, quem dirá com outros ou outras. Eu aqui, eu não tenho peso nenhum para o canal. Então, a gente tem que tomar cuidado e achar que nós somos maiores ou melhores do que onde estamos. Nós somos subordinados. Se eu vivo de rede social, eu ganho dinheiro naquele espaço porque aquele espaço existe. Se você criou o espaço, se você é o dono do servidor, você criou o servidor, você é que comanda, aí sim. Mas todas as redes sociais são de outras pessoas. Quem trabalha como influenciador digital, influenciador de redes sociais, é trabalhador, trabalhadora daquelas empresas. E, por fim, se não é o suficiente, esse é um exemplo prático de como funciona o livre mercado, como funciona a liberdade de expressão. Você quer falar, a empresa, a marca não quer mais o patrocínio com você porque não concorda, ela te corta e deu. Por mais que de repente não seja crime, mas ela não acha legal para a imagem dela. E ela deixou no contrato, ela quebra o contrato com você porque você ultrapassou o limite que ela tinha. Então, ela tem a liberdade também de dizer, não quero mais estar com você. Opa, dá uma travada. Você tem a liberdade de falar o que você quiser, de expor o que você quiser, porém, a empresa pode não concordar e te desvincular, te bloquear, te excluir na sua rede, te tirando, inclusive, o seu valor econômico, né, o seu retorno financeiro, e dependendo de como for, se for um crime, pode se abrir um processo, você pode sofrer outras consequências, processos de ações judiciais. Então, tome cuidado ao ouvir os discursos de pessoas que estão perdendo perfis, sendo bloqueadas e tendo conteúdos derrubados pela legalidade. Não é ditadura, é simplesmente a lei acontecendo. Está na hora nas mídias, está na hora de tomarmos cuidado com o que é postado, com o que é divulgado, com o que é falado de maneira equivocada, maldosa, mal intencionada e mentirosa muitas vezes, ok? Então, não é censurar, é simplesmente dizer, não pode mais falar mentira. A empresa recebe a notificação, o governo vai atrás, a justiça vai atrás, e você, como qualquer cidadão, tem que respeitar a lei, porque todos somos iguais, todas somos iguais perante as leis, beleza? Então, todos esses ou são ignorantes por não conhecer isso que eu estou falando, então divulguem para o máximo de pessoas isso que eu estou trazendo aqui, ou então são mal intencionados e não se preocupam com nada, que muitas vezes é a verdade, né? É conseguir ganhar independente do meio, né? Então, isso é preocupante. Vamos dar um voto de confiança e achar que essas pessoas não conhecem o que é censurar, o que é liberdade de expressão e o que eles estão fazendo é errado. Vamos pensar desse lado, porque se for má intenção, aí mesmo que eu não tenho pena de nenhuma dessas pessoas, ok? Divulguem para todo mundo, por favor. 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualização, tio começa a ganhar dinheiro, eu não falo mais nisso, beleza? Valeu! Hoje eu vou por aqui, eu ia gravar mais vídeos, mas para lançar depois, mas não estou em condições. Amanhã eu continuo a postagem de amanhã, voltamos a tratar de alguns temas e termos governamentais para facilitar a vida de vocês e de todos nós, beleza? Valeu, abraço e até o próximo vídeo.